Olá pessoal, nesse vídeo eu vou fazer um react a um debate que teve no canal do Polígrafo sobre a teoria flaviana, né? Então eu vou tratar de alguns pontos que foram levantados, não todos, eu só vi da live da metade em diante, então eu vou tratar de alguns pontos, né? Primeiro a questão do Messias. Foi falado, mas em nenhum lugar tem Messias nos textos judaicos. Não, é questionável isso, né? Porque na verdade a gente tem os textos de Qumran que mostram ali que os Quranitas falam de um Messias, na verdade dois Messias, né? A gente tem os Enoquitas, que falam de uma perspectiva de um Messias, a gente tem os próprios textos ali dos evangelhos, que falam da perspectiva de Messias, a gente tem a carta de Paulo, que fala de Messias, que é dos anos 50. Então, nós temos textos ali do judaísmo, ali dentro ali da Judéia, que falam dessa perspectiva de um Messias. Então, a ideia do Messias sofredor, no Isaías 53, é uma perspectiva de um Messias. Não é unânime entre os judeus. Os judeus eles divergem com relação a esse Messias. Temos várias perspectivas de Messias, temos vários judaísmos. Os textos de Qumran serviram para isso, para mostrar essa diversidade de judaísmos. Então temos sim vários judeus que estão esperando o Messias. Outros não estão esperando. Não é um ponto de vista único sobre isso. Mas temos sim, isso não começa com Vespasiano, tá? Outra questão, por que José escreveria um texto, Evangelho de Marcos, né, que humilha os judeus, ali na perspectiva dos flavianos, né, seria uma sátira aos judeus, né, e diz que os judeus seriam exterminados? Por que ele escreveria isso? Porque, na verdade, José escreveu Antiguidades Judaicas, onde ele exalta a tradição judaica. Então, ele está escrevendo um texto, Antiguidades Judaicas, para mostrar para os romanos o valor da cultura judaica. Aí, por que ele escreveria um texto, o Evangelho de Marcos, ele escrito por ele, né, para detonar os judeus? Não faz sentido, para acabar com o judaísmo. Não faz nenhum sentido. Tá? Por que João não fala da destruição do templo? Né? Bom, o enfoque de João realmente não é a destruição do templo. Mas você pode colocar que João está sendo escrito ali por volta dos anos 90, 100, e nessa época a destruição do templo já havia passado algumas décadas e já não era mais o foco da atenção daquela comunidade joanina. Ali, o foco em questão era a questão da divindade de Jesus. Né? Por isso que ele fala no Logos. Ali era o tema central. Então, não fala porque naquele momento não era o tema central. Tá? Uma questão que ficou sem resposta no debate dos flavianos é quando pergunta assim, Jesus foi inventado pelos romanos. Ok, mas e o cristianismo? Quando é que ele nasceu? Aí eles disseram, a gente não sabe, não fazemos a menor ideia. Não dá para ficar sem resposta, você tem que dar uma resposta. Porque hoje a gente tem uma explicação para a origem do cristianismo. Vocês não podem simplesmente derrubar essa explicação e não colocar nada no lugar. Vocês têm que dizer como que uma história inventada pelos romanos, né, que seria uma sátira aos judeus, escrita para os romanos, como isso virou uma religião em tão pouco tempo, pelos judeus, entre comunidades judaicas. Como? Se aquilo é uma sátira aos judeus. Vocês estão enxergando isso como sátira aos judeus. Como é que isso virou uma religião dos judeus? A história que a gente tem é de que nasceu dentro do judaísmo e depois saiu. Isso é mais compatível. Né? Os judeus não aceitaram os cristãos em um determinado momento, principalmente quando destruiu o templo em 50 e começou o movimento rabínico. Ali houve uma depuração do cristianismo, do judaísmo, de maneira a eliminar essas heterodoxias. Né? Então, o cristianismo, como ele ficou cada vez mais reforçando a tese de que Jesus era divino, isso quebrava um ponto-chave no judaísmo, que era o monoteísmo. Quem desenvolve essa tese é o Larry Hurtado, o Senhor Jesus Cristo. Ele desenvolve bem essa tese. Então, na oração do Birká Minim, que é colocada nas sinagogas judaicas, onde amaldiçoou os menins provavelmente são os nazarenos, que eram como eram chamados os cristãos. Então ali está num processo de ruptura. Então essa tese de cristianismo nasceu no judaísmo e depois foi expulso pelos judeus, quer dizer, note, os primeiros cristãos eram judeus, frequentavam sinagogas. Eles foram expulsos. Então é isso que explica a saída dos cristãos do judaísmo.
É essa expulsão dos próprios judeus, tá? A questão da profecia do templo, né? Jesus profetizou no templo, mas como é que pode haver tantos detalhes ali nas escrituras, nos evangelhos? Bom, você pode ver da seguinte maneira: Jesus profetizou sobre o templo e o evangelista, escrevendo ali nos anos 80, já depois da destruição do templo, ele já colocou ali, por conta dele, alguns detalhes a mais, né, que não teriam sido ditos por Jesus. É uma explicação que você pode dar. Então Jesus profetizou, como aliás não foi o único a profetizar. Nós temos Jesus, filho de Ananias, que José fala que em 63 também profetizou a destruição do templo de Jerusalém. A gente tem em Qumran textos que falam da destruição do templo, da destruição, da vinda de uma nova Jerusalém. Isso está nos textos anteriores a 70. Então essa tese da destruição do templo estava no ar, isso. Não é uma invenção dos flavianos em 70. Outra questão, para ter um complô desse nível, ou seja, os romanos inventaram esse personagem de Jesus, criaram uma sátira aos judeus, escreveram para os romanos. A gente tinha que ter mais evidências disso. E o texto, ele fala da destruição do templo. Por que o texto não diz assim, olha, como vocês veem que o templo foi destruído em cumprimento às profecias? Por que ele não fala da destruição do templo como cumprimento das profecias? Só falou da profecia. Né? Ele poderia ter emendado isso. Isso não está no texto. Autores como Tácito e Plínio e Suetônio, eles citam os cristãos ali na época ali, já do Nero, né? Antes de Vespasiano. E eles não tinham nenhuma simpatia por cristianismo, não eram cristãos. Então, eles se referem ao cristianismo como seita, não como religião. Então, se o cristianismo fosse uma religião autorizada ali por Roma, eles diriam que aquilo era uma religião. Mas não, eles dizem que é uma seita. Então, e por que eles citariam de uma maneira tão depreciativa o cristianismo, se foi uma invenção romana? Outra questão. Se Jesus romano foi uma invenção dos flavianos, a gente esperaria que nesse começo, nesses primeiro e segundo século, a gente tivesse um movimento muito mais uniforme do que realmente foi. O que a gente vê ali é uma pluralidade de cristianismos. Então, por que tanta divisão? Assim, a gente esperaria algo mais padronizado, se foi tudo uma invenção, tudo uma criação. Né? Outra questão, eles dizem assim, que Vespasiano expulsou de Roma todos os filósofos. Isso está em Dion Cassius, em História Romana, capítulo 66. Bom, isso teria provavelmente ocorrido ali na época do Vespasiano, após a vitória na Guerra Judaica. Os filósofos, especialmente os estoicos, eles eram muitas vezes críticos do poder imperial, defensores de ideais republicanos que colidiam com a autocracia. Então a filosofia estoica, em particular, promovia valores como liberdade, autodomínio, resistência à tirania, o que incomodava os imperadores autoritários. Note que, veja, os evangelhos, eles têm uma perspectiva muito parecida com a estoica. Então é outra coisa que é estranha, né? Se você está querendo um texto escrito por romanos, por que eles, Vespasiano, que estão expulsando os filósofos estoicos, eles iam escrever um texto com um viés claramente estoico? Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. E essa perseguição do Vespasiano aos filósofos, tudo indica que ela não foi uma perseguição que foi levada às últimas consequências, porque, por exemplo, um filósofo como Musônio Epiteto, ele floresceu como filósofo logo após, o que mostra que a proibição não durou muito tempo, ela não foi total. Não há nenhum sinal desse silenciamento intelectual generalizado durante o reino dos Flavianos. O filósofo estoico Musônio Rufo, por exemplo, ele foi de fato exilado por Vespasiano, mas ele voltou a Roma logo depois, já sobre Tito e Domiciano, que é da dinastia dos Flavianos. Então, sim, tudo indica que essa expulsão ela não foi sistemática, tá? E outra questão que foi colocada no debate, como é que os romanos iam inventar o Jesus, mas não iam inventar o cristianismo? Como é que, entendeu? Não faz sentido. Dizer que o nome cristianismo começou no século II, ok, tudo bem, o nome, mas o movimento certamente começou no século I. A gente tem Didaque, a gente tem Clemente de Roma, a gente tem as cartas paulinas,
A gente tem vários textos, os próprios evangelhos, a gente tem vários textos do século I falando de cristão. Então, assim, como é que a gente vai... A gente tem o próprio Tácito se referindo a cristãos na época de Nero. Mesmo que não com esse nome, é os seguidores de Jesus Cristo, tá? Então, assim, não é compatível, né? Eles citam também, os flavianos citaram em determinado momento, Robin Walsh. Robin Walsh escreveu em 2021, né, um livro sobre a origem do cristianismo, onde ela não nega o Jesus histórico. Ela não nega o Jesus histórico. Ela diz que sim, que os evangelhos são uma criação greco-romana. Tá? As histórias foram inventadas, criadas por... Mas o personagem existiu. Paulo existiu. Jesus existiu. Então, assim, não dá para usar o Robin Walsh para defender a tese do Jesus romano. Simplesmente não dá para dizer, não dá para usar, tá? Então eu não entendo como é que está sendo usado o Robin Walsh para corroborar a tese do Jesus romano aí. Outra questão, Jesus, ele quando fala da destruição do templo, ele diz que vai voltar em glória após 70, onde vai poder cear com Abraão. Então veja, vai cear com Abraão. Então os judeus não vão ser destruídos totalmente. E onde está essa cena que Jesus volta com Abraão após 70? Então, veja, se você está escrevendo um texto, as pessoas vão esperar. Então, cadê Jesus voltando com Abraão depois de 70? Né? Se a ideia era fazer com que tudo ali fosse profecia cumprida em 70, Jesus teria de voltar. E não aconteceu isso. Você criou um templo para deuses pagãos. Logo depois, em 130. Teve uma revolução logo em seguida, em 130, e você ali construiu um templo para deuses pagãos. Então não foi construído um templo para homenagear Jesus. Seria o grande herói ali dos evangelhos é Jesus, né? Então você construiu um templo para Jesus em Jerusalém? Não teve isso. Então, assim, não bate, né? Incoerências que a gente vê, por exemplo, Joséfo, quando fala de João Batista, ele diz que João Batista foi morto por uma artimanha política. E nos evangelhos está dizendo que João Batista foi morto porque ele denunciou lá o casamento lá com a prima, de Herodes Antipas com a prima. E por que José ia se contradizer? Porque ele já deu uma justificativa à antiguidade judaica. Por que ele ia mudar a justificativa para os evangelhos? Outra questão, Wayne Mix, que os primeiros cristãos urbanos, ele mostra que os cristãos eles nascem de baixo, as camadas mais pobres. As primeiras reuniões não são em igrejas, são nas casas das pessoas. Você tem uma ou outra pessoa rica que é patrona, que está patrocinando o movimento, mas o movimento em grande massa é das camadas mais pobres. Isso é dito pelo Celso, no Contra Celso, de Orígenes. Celso fala isso. E Orígenes responde, de fato, você tem razão, é entre os pobres. Então, veja, o Wayne Mix ele mostra, você não tem nenhuma confirmação de que o cristianismo teria nascido dos palácios, que é a tese do Jesus romano, né? Outra questão, essa questão da origem do cristianismo como um movimento que nasce do judaísmo. Nós temos isso de vários autores, né? Essa nova perspectiva de Paulo, N.T. Wright, John P. Meyer, John Crossan, David Flusser, todos, existem várias divergências com relação a Jesus, mas todos concordam que é um movimento que nasceu do judaísmo. Quer dizer, você dizer que não foi isso, não nasceu do judaísmo, você está tendo um problema muito sério, porque você está numa posição muito minoritária. Outra questão é o texto de Paulo. O texto de Paulo de 1 Tessalonicenses. Em 1 Tessalonicenses 3, Paulo menciona ter enviado Timóteo de volta a Tessalônica para fortalecê-los. Né? Paulo, Silas e Timóteo, eles estiveram em Tessalônica, em Atos 17. Atos 18, Paulo já está em Corinto. E ele recebe Silas e Timóteo, que estão vindo da Macedônia, que é onde está Tessalônica. Então, essa sequência de Paulo enviar Timóteo, Timóteo voltar com notícias e Paulo escrever, sugere então que Paulo está escrevendo aos Tessalonicenses quando ele está em Corinto.
Isso casa perfeitamente com a narrativa que está escrita ali em Atos 17, capítulo 17, capítulo 18. Então a carta foi escrita por Paulo em Corinto durante a primeira estadia dele lá. Essa primeira estadia, ele marca isso, o texto de Atos marca que isso aconteceu no mandato de Gálio, procônsul da Acaia. A gente tem um achado arqueológico, né, que é a inscrição de Gálio, que mostra que Gálio foi procônsul entre 50 e 52. Então a carta de 1 Tessalonicenses foi escrita em 50. Tem que ser nessa época ou um pouco antes, né? Dentro dessa cronologia. A cronologia sugere que 1 Tessalonicenses realmente foi escrito por volta dos anos 50. Tá? Outra questão é Marcião. Marcião ele surge ali em Roma, por volta de 140, e ele propõe uma ruptura total com o judaísmo, que se abandone o Antigo Testamento. Ele está propondo isso. Por quê? Porque o cristianismo nasceu do judaísmo. Então, se você não parte dessa premissa, você não consegue explicar Marcião. Como é que você vai explicar Marcião? Fica sem explicar. Você tira Marcião do chão, porque o Marcião, a base do Marcião é o rompimento com o judaísmo. Tá? Ele simplesmente não aceitar mais as escrituras judaicas. Outra questão que coloca o Francis, né? Como é que Tertuliano está escrevendo e sendo perseguido ao mesmo tempo? Simples, a perseguição na época de Tertuliano não é sistemática. É uma perseguição que acontece em alguns locais, poucos, aliás, poucos, né? E por pouco tempo. Então isso não é impedimento para Tertuliano, para Justino, para ninguém desses da patrística escrever, porque são perseguições muito pontuais. As perseguições mais sistemáticas vão ocorrer ali com Décio em diante, 250 em diante, com Diocleciano, 303, é mais em diante. Ali na época de Tertuliano, na época que ele está escrevendo, apologética e tal, ainda não tem esse nível de perseguição. Então, conclusão, a tese do Jesus romano, quando foi confrontado, né, quais os documentos que mostram que isso foi uma criação dos romanos? Eles disseram claramente, não, a gente não tem nenhum documento porque todos foram queimados. Então, veja, a gente tem documentos que mostram ali um cristianismo no primeiro século. Tá? A gente tem de Itaquê, tem a carta de um Clemente de Roma, tem as epístolas paulinas, que a grande maioria, inclusive o Richard Kerr, admite como cartas que foram de fato escritas ali naquela época, nos anos 50. Então, e a grande maioria dos autores, né? Então, temos textos ali, temos evangelhos, que a maioria dos autores colocam ali no século I. Então, nós temos ali vários autores falando desse movimento do cristianismo ali no século I. Então, esses textos é a narrativa que a gente tem. O que vocês colocam no lugar? Um texto escrito pelos romanos ali por Flávio Josefo. Mas cadê as evidências disso? Foram queimados. Então eu vou trocar os documentos que eu tenho, né? Os documentos que eu tenho, vou trocar e vou encampar uma tese que não tem documento nenhum. Assim, fica muito difícil sustentar essa tese do ponto de vista de fundamentação histórica. É isso. Muito obrigado.